Olá, meu nome é Flávio Lins e hoje nós vamos conversar sobre os tipos de atendimento que nós fazemos no nosso ambulatório de exposição a material biológico. O mais comum é o de acidente de trabalho, foi o primeiro que começamos. Depois os acidentes comunitários. São parecidos com os acidentes de trabalho, só que não decorrem de atividade profissional. Agressões e também as exposições sexuais de risco. Nos acidentes de trabalho, o mais comum são os perfurcortantes. Então vemos casos como a administração de medicamentos, injeções, que são injeções na veia, injeções endovenosas, injeções intramuscular, injeção subcutânea, intradérmica, punção venosa ou arterial para coleta de sangue ou para fazer exame como antes. Esses são muito frequentes, né? E a gente vê aí principalmente o pessoal de enfermagem, o pessoal auxiliar de enfermagem que se acidenta bastante com esse tipo de problema. Também vemos descarte inadequado de material, né? Pessoas que pegam materiais perfurcortantes e descartam inadequadamente, jogam num saco de lixo comum. E muitas pessoas que trabalham na limpeza se acidentam com materiais que foram jogados dessa forma, de forma irresponsável. Materiais deixados, você esquece, deixa o material na bancada de trabalho, na cama do paciente, no chão. Isso acontece bastante. Então nós recebemos muitos acidentes perfeitamente evitáveis porque as pessoas não procedem da maneira correta, principalmente com o descarte do material. Reencape de agulha é muito frequente. Todo mundo sabe que não pode reencapar a agulha. Tá? Você terminou de usar uma seringa, terminou de fazer um procedimento, aquilo tem que ser jogado na caixa de perfurcortante, lá no depósito de perfurcortante. E muita gente vai tentar reencapar para proteger alguma outra pessoa e ao reencapar se fura. Então não reencape, descarte corretamente. A gente vê também, por problema de descarte, muita gente da limpeza, pessoal de gari, né, pessoal que trabalha na coleta de lixo, que as pessoas às vezes em casa fazem uma medicação, a pessoa tem diabetes, usa insulina e descarta a medicação no lixo comum. E não lembra que tem uma pessoa que vai estar ali para ajudar e vai recolher teu lixo e acaba se furando. Acidentes em lavanderias, a gente também observa. Lavagem de material, processo de esterilização, de lavagem, o material chega para a limpeza, então às vezes a pessoa vai pegar aquele material e se fura. Manipulação de caixa de perfurcortante, é bastante frequente acidentes em manipulação de caixa de perfurcortante. Às vezes a pessoa muita gente não monta a caixa de perfurcortante direito, né? Ou deixa lá para encher a caixa até onde não dá mais, né? E a caixa tem que ser colocado material nela até no máximo 2/3 da sua capacidade. A maioria dos coletores de perfurcortante tem lá uma linhazinha lá tracejada mostrando até onde pode ser descartado o material e a partir de que momento aquele coletor tem que ser encerrado e encaminhado para a coleta de material biológico, né? Às vezes deixam a caixa perfurcortante em cima do balcão que está molhado e é aquela caixa de papel, né? Então quando alguém vai pegar aquela caixa para transportar, o fundo da caixa rompe, porque ela estava num local inadequado. Algumas pessoas às vezes vão colocar e colocam a mão dentro do buraco da caixa de perfurcortante, vai como se fosse botar a agulha lá dentro. Algumas vezes tem um acidente que a pessoa joga de qualquer jeito, a seringa vai, bate na caixa, volta, bate na pessoa. Então você tem que ter cuidado. A disposição do local onde vai ficar a caixa de perfurcortante é muito importante. Tem que ser um local onde a pessoa consiga colocar o lixo, o material adequadamente. Não adianta você pôr a caixa de perfurcortante numa prateleira lá em cima, onde as pessoas não vão alcançar. Ou botar no chão, que vai ser mais difícil, ou botar no local que está molhado. Outro tipo de acidente que ocorre também são em procedimentos cirúrgicos. Às vezes a pessoa está num procedimento cirúrgico, fazendo uma sutura, operando, vários tipos de procedimento cirúrgico e a pessoa se corta com
uma agulha de sutura ou com alguns daqueles instrumentos usados durante o procedimento cirúrgico, lâmina de bisturi, etc. Procedimento odontológico. A gente recebe profissionais da odontologia, tanto dentistas como auxiliares de saúde bucal, né, que se acidentam durante a sua profissão. Procedimentos laboratoriais, né, a gente também vê, desde o pessoal que faz a coleta, os flebotomistas que faz a coleta de sangue, até lá dentro, quem mexe com material biológico dentro da bancada do laboratório. Tubos de ensaio de vidro, né, equipamentos de vidro que às vezes caem, quebram e está com material biológico dentro, está com sangue, está com soro, plasma, e aquilo vai, corta, fura alguém e provoca um acidente. Punções também, lembrar o pessoal que faz as punções para ver exame de glicose, por exemplo, aquelas punções com lancetas, né, para punções digitais na ponta do dedo para coletar pequenas quantidades de sangue para alguns exames específicos. O HGT, né, é o mais comum desse, aqueles exames rápidos de glicose. Também temos projeção de material, né, que acontece às vezes a pessoa está na UTI aspirando um paciente, vai aspirar o paciente e aquele material com sangue, secreções com sangue, vai e projeta no olho da pessoa, na boca, no nariz. Então acontece isso muitas vezes porque a pessoa não está usando o equipamento de proteção adequado, não está usando um óculos de segurança, o protetor facial, uma máscara, e faz com que haja essa projeção de material biológico em olhos ou mucosas. Parto também acontece, né? A pessoa está auxiliando uma gestante a parir e há uma ruptura da bolsa e às vezes há uma projeção grande de líquido amniótico misturado com sangue e muita gente às vezes toma um banho de líquido amniótico, né? E se você não está com capote impermeável, você não está adequadamente protegido, e nesses casos às vezes não dá para estar, porque às vezes a parturiente já chega no hospital em período expulsivo e é uma coisa de emergência que acontece, não dá tempo da equipe fazer muita coisa, e você toma um banho de líquido amniótico com sangue e aquilo pode pegar no seu olho, boca, ou mesmo encharcar a sua roupa e atingir a sua genitália, a genitália do profissional de saúde. E esse material do líquido amniótico com sangue, etc., tendo contato com a genitália, ele também pode provocar, trazer algum tipo de infecção. Acidentes comunitários. Então, muitas vezes eles são similares aos acidentes de trabalho, mas sem relação com o trabalho e a ocupação. Às vezes acontece acidentes com acompanhantes que estão no hospital. O acompanhante tá lá vendo o paciente e alguém deixou uma agulha mal descartada numa bancada, numa cadeira, em alguma coisa assim, e machuca o acompanhante do paciente. É igual um acidente de trabalho, só que ele não está ali trabalhando, então é um acidente comunitário, né? Às vezes o próprio paciente está no hospital e vai fazer um procedimento e se acidenta com o material de outro paciente, né, que foi usado em outro paciente, isso também acontece. Materiais contaminantes abandonados em locais inadequados. Então às vezes a pessoa está limpando o quintal da sua casa e se fura com uma agulha que alguém jogou no quintal da sua casa e a pessoa fica sem saber de como foi o uso daquela agulha, né? Aquela agulha, quanto tempo que está ali? Foi usada porque ali tem algum ponto de droga, alguém usou para tomar droga e deixou lá, ou usou para tomar uma medicação, qualquer coisa, e jogou ali. Quanto tempo que essa agulha foi usada? A gente não sabe. Às vezes acontece com assistência familiar de pacientes, né? Comum pacientes graves ou pacientes crônicos que têm diabetes, que têm HIV, e tem alguma pessoa da família que cuida, porque a pessoa faz medicação para ele, uma medicação que é feita diária, que é injetável, e aí alguma pessoa da família, algum familiar aprende a fazer aquilo ali e se acidenta. Ou aquele que está fazendo a medicação, ou algum outro que está junto.
Também tem os casos de socorro de caridade, né? Você está no meio da rua, você não é profissional de saúde, não está a trabalho, e alguém sofre um acidente e está lá com sangue ensanguentado, e você vai tentar ajudar aquela pessoa e você se mela de sangue dessa pessoa e o sangue bate no seu olho, bate na sua boca, ou você está com alguma parte da pele que tem alguma lesão e atinge ali que não foi na pele íntegra, ou nessa tentativa de ajudar você se fere e se contamina com o material dessa pessoa que você está tentando socorrer. Outras situações são situações de agressão, né? Um assalto, uma coisa onde um assaltante teve uma briga e a pessoa se furou, o assaltante se cortou com a faca e essa faca também cortou a vítima, né, que estava lá. Já teve alguns casos desses que chegaram para a gente assim. E ultimamente nós tivemos casos mais estranhos de as chamadas agulhadas do Carnaval. No Carnaval de 2019, em Recife, nós tivemos 470 casos, mais ou menos, de pessoas que se queixaram que alguém lhe espetou com agulha em algum evento do Carnaval, né? Isso aconteceu bastante, e no Carnaval de 2020 aconteceu também, foi menos, na faixa de 250, 270 casos, e essas agulhadas nós também acompanhamos. Também aparece alguns tipos como esses, que são pessoas que estão no transporte coletivo, no ônibus, no metrô, e se queixa que sentiu alguém lhe furar, e quando chega em casa vê que tem uma marca de uma agulha, de uma furada, como se fosse uma furada de agulha ou alguma coisa assim. Isso também acontece em via pública, né? E essas situações acontecem tanto com a identificação do agressor, né? Onde a pessoa chega e diz: chegou uma pessoa com uma agulha, uma seringa, uma agulha, e me espetou, me furou. E outros casos, a pessoa diz: eu senti a furada, mas não vi quem foi. Tinha muita gente, a pessoa passou, estava escuro, o ônibus estava muito lotado e eu não consegui identificar quem foi o agressor. E também nós temos os casos de exposição sexual de risco, né? São pessoas que mantêm relação sexual e vê que tem algum risco naquela exposição. E isso acontece às vezes porque a pessoa não usou preservativo, né? Ou usou e o uso não foi eficaz, como por exemplo o preservativo rompeu, ou uso parcial, usou durante uma parte da relação, depois não usou, ou o preservativo caiu, ele desencapsulou e ficou dentro do parceiro, ou alguns casos que o parceiro propositalmente retirou o preservativo e a pessoa não viu, só viu depois. Situações ligadas com álcool e droga também, a pessoa bebe, toma droga e depois descobre que fez relação sexual, mas não sabe com quem foi, como foi, não lembra de nada. Às vezes tem aqueles casos de boa noite Cinderela, etc. E aí a gente tem que acompanhar esses casos para saber se tem algum risco, né? E essas exposições, elas podem acontecer em relação homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, que o risco é menor, e podem ser relações anais receptivas, né, que é o parceiro passivo na relação, anal insertiva, que é o parceiro que é ativo na relação, vaginal receptiva, quando a mulher que é a exposta e chega lá reclamando e dizendo: olha, teve uma relação com o homem que aconteceu isso, ou ao contrário, o homem, vaginal insertiva, o homem fez a relação com a mulher e acha, ou ela tem alguma doença, ou ele está desconfiado, alguma coisa, ele procura a gente. Sexo oral também acontece, né, tendo ejaculação ou não. Em todos esses casos tem alguns riscos, uns mais, outros menos, né? E a gente tem que acompanhar, acompanhar essas pessoas. Uma situação específica também são alguns casais que têm relação soro-discordante consentida, ou seja, não tem nenhuma doença
e o outro é portador de HIV, por exemplo. Eles sabem disso, é consentido e eles mantêm relação sexual de forma segura, com o uso de preservativo, etc. Mas às vezes quando há uma falha, o preservativo rompe, tem algum problema, a pessoa nos procura para fazer também a profilaxia. Bom, esses são os casos que nós atendemos no nosso ambulatório e se você foi um dos pacientes nossos, nos procure que nós podemos lhe ajudar. O ideal nisso é que chegue para a gente com menos de 72 horas. Tá? Que chegue o mais rápido possível. Quanto mais rápido a pessoa que foi vítima de uma exposição a material biológico nos procurar, melhor será a chance da profilaxia. Né? Os remédios que a gente faz, se for necessário, eles vão funcionar melhor. Mas até 72 horas da exposição ainda dá para a gente agir, para a gente atuar, para a gente fazer a medicação. Depois de 72 horas, não adianta. O remédio, principalmente o coquetel contra o HIV, não vai funcionar. É importante você procurar? Sim, é importante você nos procurar. Porque mesmo que não venha fazer um coquetel, não venha fazer uma medicação para HIV, mas pode ter alguma coisa para você fazer contra sífilis, tá? Ou contra a hepatite B. E se não tiver nada disso para fazer, a gente vai lhe acompanhar, certo? Vai acompanhar e vai checar se aquela exposição resultou numa contaminação ou não. Não significa que a pessoa teve uma exposição, necessariamente vai pegar alguma coisa, independente do uso da medicação ou não. Tem casos que a pessoa mantém a relação ou tem um acidente, mesmo com um parceiro ou um paciente sabidamente HIV positivo, não toma remédio e não pega. Isso pode acontecer, mas pode pegar, né? Então você tem que nos procurar. E de preferência o mais rápido possível e de preferência levando o seu paciente fonte também. Não sabe o que é paciente fonte? Nós temos um vídeo explicando o que é paciente fonte. Eu te convido para assistir, ok? Muito obrigado.